Olá, olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Começou, oficialmente, primeiro a retirada dos vistos, depois, em seguida, as sanções contra autoridades no Brasil e ao redor do mundo, que são censuradores de cidadãos nascidos ou não nos Estados Unidos, mas que são, legitimamente, segundo documentos, americanos. Vem conferir essa notícia aqui comigo. E pra quem tava achando que era brincadeira, só começou, a coisa vai ficar bem pior para os censuradores. Ok? Estados Unidos anunciam restrição de visto para autoridades estrangeiras cúmplices de censura a americanos. Lembrando que americanos são também pessoas que não nasceram nos Estados Unidos, mas que têm documentação que dão a elas nacionalidade americana, e isso inclui brasileiros. Vocês lembram, né? Eu sei que vocês lembram que algumas pessoas foram censuradas lá nos Estados Unidos, mas que são nascidas aqui no Brasil. Pois bem, quem fez isso vai começar oficialmente agora a se ferrar. E não é se ferrar tipo da boca pra fora, é se ferrar tipo morte financeira mundial. Vai ficar lindo isso aqui agora. E citam a América Latina. Apresento-lhes, para quem não conhece, o secretário de Estado, Marco Rubio. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira, ou seja, hoje, restrições de visto contra autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura americanos. E essa restrição de visto também vai incluir parentes das pessoas que censuraram, ou seja, adeus Disney, adeus Estados Unidos para parentes do ministro Morazão, né? O cabeça de Eu. Ele citou a América Latina, mas não listou quem será afetado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode ser um dos alvos da medida. Pode? Com certeza vai ser. Após o anúncio, Jason Miller, um consultor de Trump, marcou Moraes na rede social X, insinuando que ele seria atingido pelas medidas. Aquela famosa alfinetada. Mas você não tem dúvida de que ele vai ser atingido? Eu não tenho nenhuma dúvida. Compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à sua mente quando você lê isso, ok? Vou começar. Olá, @Alex Alexandre. Diz a mensagem. O Departamento de Estado americano disse considerar inaceitáveis determinadas atitudes de autoridades estrangeiras e citou os critérios para enquadrar as autoridades. Veja a seguir. Autoridades que imitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos por publicação em redes sociais americanas. Facebook, Instagram, WhatsApp, as três a meta. Elas são, americanos. E as pessoas estão, nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes, ele manda nos Estados Unidos? Não! Mas a cabeça dos brasileiros que são a favor de censura? Ai, mas é contra a soberania brasileira. Não, meu bem, é contra a soberania americana, porque a partir do momento que você está em solo americano, você está segundo as leis dos Estados Unidos, não segundo as leis do Brasil. Mas parece que a esquerda não raciocina muito, aliás, parece não, vocês não raciocinam em nada sobre isso. É muito engraçado ver vocês nos comentários, mas é muito engraçado mesmo. X de Elon Musk, aliado do presidente Donald Trump, são redes americanas. Autoridades que exijam políticas globais de moderação de conteúdo se envolvam em atividades de censura que extrapolem a sua atividade e atingem aos Estados Unidos. Quem foi que fez isso mesmo com os cidadãos brasileiros, mas que moram nos Estados Unidos? Moraes! Rubio anunciou a nova política em publicação no X e citou os limites à liberdade de expressão dos americanos e pessoas que têm visto e conseguem a dupla cidadania, ou seja, cidadania brasileira e americana. Pois é, quem diria, né? Que tentar infringir os direitos das pessoas em outros países daria problema, não é verdade? Quem diria? Por muito tempo, americanos foram multados e assediados, até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os direitos de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram, afirmou Rubio. De acordo com o Departamento de Estado, a restrição de visto se enquadrará na Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a vetar estrangeiros cuja entrada no país possa ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Membros da família desses estrangeiros também podem ser incluídos. Não vejo a hora dos membros da família do careca serem barrados. Não vejo a hora.
A justiça brasileira tem conduzido investigações que contrariam o governo Trump, como os inquéritos contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, sob relatoria de Moraes, e casos contra a rede social X. Segundo a Polícia Federal, a plataforma tem sido usada para proteger contas bloqueadas no Brasil, como a de Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Moraes também protagonizou embates políticos com Elon Musk, dono do X, em 2024. Na semana passada, Marco Rubio disse ao Congresso americano que há uma grande chance de o governo dos Estados Unidos sancionar Moraes. A declaração foi feita em resposta ao deputado Corey Mills, aliado de Donald Trump e da família Bolsonaro. Corey Mills afirmou que o Brasil enfrenta um alarmante retrocesso dos direitos humanos e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria prestes a se tornar um preso político. O parlamentar também defende o uso da lei global Magnitsky como instrumento para punir Moraes. Neste mês, Eduardo se reuniu com Corey Mills, que o chamou de um homem de palavra. O inquérito contra o deputado brasileiro foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República por atuação contra autoridades brasileiras enquanto vive nos Estados Unidos. O argumento do governo dos Estados Unidos para estudar a sanção a Moraes se baseia na Lei Global Magnitsky, que permite punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos ou em casos de corrupção. A Lei Magnitsky está em vigor nos Estados Unidos desde 2012 e permite que o governo norte-americano puna cidadãos estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos ou em caso de corrupção. O objetivo da norma é sancionar estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala. A legislação foi criada em homenagem ao advogado anticorrupção russo Sergei Magnitsky, que morreu na prisão após denunciar desvios de dinheiro por membros do governo da Rússia. Mas calma que tem mais. O governo Lula tem contato com o governo Trump para tentar evitar as sanções contra Alexandre de Moraes. Vamos lá, um assunto gravíssimo. O governo federal articula diretamente com a Casa Branca, está tentando evitar que ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, se, em primeiro lugar, aconteçam, e a partir daí, que crise diplomática vamos enfrentar? Confira. Ao longo da última semana, a Pode sancionar. Nós brasileiros de bem autorizamos. Pode ir em frente, governo Trump. diplomacia brasileira intensificou o diálogo com o governo Trump. As conversas tentam alertar os Estados Unidos de que qualquer sanção contra Moraes traria um dano considerável para a relação entre os dois países. O Itamaraty encontra dificuldades para definir como está o patamar das conversas, já que considera os diplomatas de Trump imprevisíveis, especialmente pela última palavra ser do republicano. As negociações com a Casa Branca ocorrem depois do secretário de Estado do país, Marco Rubio, ameaçar Alexandre de Moraes com sanções embasadas na Lei Magnitsky, legislação que permite que os americanos punam estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. A princípio, o governo brasileiro descartou uma reação pública sobre o assunto para não atrapalhar o fluxo das conversas. A posição poderia ser revista em um segundo momento, caso os Estados Unidos decidam cumprir com as ameaças contra Moraes. Vocês ainda acham que não vão cumprir? Vocês acham mesmo que não vão cumprir? Eu tô com minha pipoca aqui na mão pra brindar. Aliás, não se brinda com pipoca, né? Bom, eu não bebo, então eu posso no máximo tomar um vinhozinho de leve, um champanhezinho, um copinho, né? Porque não vai fazer mal pra ninguém. E por aí vai. Brindaremos, meus caros, bem DJ, brindaremos. O plano também acompanha com atenção a abertura do inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A base governista entregou nesta terça-feira uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação de Eduardo. A alegação é de quebra de decoro por ataques sistemáticos e deliberados contra instituições democráticas. Enquanto isso, a oposição vê a abertura dessa investigação como um tiro no pé do Supremo. A estratégia, segundo os oposicionistas, apenas fortalece a tese de perseguição política ao deputado licenciado. Vai em frente. Vai em frente. Vocês não perdem por esperar, mas não perdem mesmo. O governo Lula diz que não vai se manifestar sobre a declaração de Marco Rubio porque no Brasil não existem censores. Ah, não existem? Não existem censores e seria como servir de acarapuça. História que a Mariana Jean Giacomo nos traz. Bom,
Então, depois que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou que vai restringir vistos dos Estados Unidos a pessoas que forem cúmplices da censura contra cidadãos americanos, qual que é a orientação aqui do Palácio do Planalto? A orientação é: não vamos nos manifestar, não vamos vestir a carapuça. Fui conversar com fontes de alto escalão, interlocutores do presidente A carapuça já tá servindo faz muito tempo. Ai, que delícia ver isso, que delícia. Lula, que cuidam ali da política externa, e eles me disseram o seguinte: o anúncio do integrante do governo Trump foi visto como genérico, porque não citou nome, né? Falou ali de regiões, mas todas as regiões, apenas anunciando sanções a quem? A censores. E aí uma dessas fontes me disse o seguinte: olha, não há censores entre autoridades brasileiras e, Ah, não. portanto, qualquer Imagina. manifestação do governo ou das instituições brasileiras a essa publicação de Marco Rubio seria como vestir uma carapuça que não cabe ao Brasil. Aí eu argumentei: olha, os opositores ao governo brasileiro, os bolsonaristas, já estão fazendo um paralelo sobre possíveis sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já que o próprio Rubio já havia dito, né, que estava avaliando medidas contra Moraes. Aí essas fontes me disseram o seguinte: olha, caso o governo americano cite o nome de autoridades brasileiras, ou pior, de fato, concretizem ações contra esses agentes públicos, aí sim, aí o governo vai se manifestar de forma pública e de forma dura, o que poderia até desencadear um estremecimento nas relações, por ser visto como um ataque não a uma pessoa, por exemplo, no caso do Alexandre de Moraes, mas à instituição, à justiça brasileira, ao poder judiciário brasileiro. Ah, então quer dizer que eles se acham no direito de punir cidadãos americanos, sendo que aqui são ministros do Brasil e não dos Estados Unidos. Mas acho que é injusto os Estados Unidos punirem pessoas de fora que estão ameaçando pessoas que estão em solo americano e que têm, inclusive, nacionalidade americana. É isso, esquerda? É isso na cabeça de vocês e a lógica? É sério mesmo isso? E aí eu perguntei: olha, mas essa questão da política de visto não é uma questão soberana de cada país decidir? E aí me disseram: olha, o problema não seria negar visto para brasileiro ou para qualquer autoridade. O problema estaria na justificativa utilizada para restringir esse visto. No caso aqui apontado, seria o seguinte: olha, não vamos garantir esse visto para alguma autoridade brasileira porque se trata de um censor das liberdades no Brasil contra cidadãos americanos ou empresas americanas, etc, etc. O que, segundo o governo brasileiro, não existe por aqui. Então, o problema seria a justificativa, enquadrar autoridades ou não como censores. Agora, os brasileiros que são puxadinhos do Lulis querem decidir como as leis são criadas em outros países e acham que eles têm o direito de dar pitaco nas leis dos outros países. É, faz toda lógica, isso tem todo sentido mesmo isso. Também conversei com uma outra fonte também do governo brasileiro que me disse o seguinte: olha, você sabe que até essa questão da sanção no âmbito da política de vistos é vista como menos gravosa do que estava sendo aventado semana passada, há uns dias atrás, que seria a aplicação da lei Magnitsky, que chegou a ser cogitada. Porque daí essas são sanções vistas como extraterritoriais. Aí a gente está falando do quê? Não é só de proibição de entrar no país, né, do visto americano. É o quê? Aqui no Brasil, usar, por exemplo, cartão de crédito de bandeira americana, entre outras medidas restritivas, Yuri Pita. Então é o seguinte, a ordem é: aqui não tem censor, ele falou que vai ser contra censor, então se aqui não tem censor, o Brasil não tem por que se manifestar agora, Yuri Pita. Imagina, não tem censor não. Imagina. O Lulis queria trazer um cara da China pra poder censurar as redes sociais, pra poder bloquear as redes sociais. Não é censura não, imagina. Essa coisa na nossa cabeça. Inclusive foram palavras do próprio Lulis que eu trouxe aqui no canal. Imagina, aquilo foi imaginação, foi feito por inteligência artificial. Não é mesmo, esquerda? Não é mesmo? As palavras do Lulis de querer trazer um cara pra cá pra monitorar as redes sociais. Aquilo foi só imaginação, foi só inteligência artificial. Né, esquerda? Né? E vocês, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. E dá-lhe lei magnetística na fuça, hein? Dá-lhe lei magnetística na fuça.